Dê as bênçãos do Divino Mestre Jesus, que o poder de Jesus Cristo se manifeste sobre cada um de nós, auxiliando os nossos corações, assistindo as nossas almas, para que nós possamos estar em espírito aqui presente. O corpo é importante, sabemos disso, mas precisamos neste momento de levar o pão imperecível, o pão celestial à nossa alma. E essa é a oportunidade para nós estarmos aqui, buscando esse pão que Jesus tem para nos oferecer e beber dessa água que Jesus Cristo também tem para oferecer. Então, é importante para todos nós que estejamos aqui, espiritualmente falando, já que de corpo presente aqui estamos. Também agradecidos, aos mensageiros de Jesus, a Paulino Câmara, o nosso mentor, o mentor da nossa seara de trabalho, de amor, que sempre estão prontos aqui para nos auxiliar, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes. E é muito importante que todos nós possamos nos encontrar sensíveis à assistência desses trabalhadores, porque eles estão aqui prontos para nos socorrer, para nos auxiliar. Então, é importante que nós também estejamos com as portas da nossa alma, do nosso coração abertas, para receber aquilo que nós carecemos, que nós necessitamos. Na tarde de hoje, nós contamos com a palestra, com a exposição do nosso irmão Jailson, que vai falar sobre o poder renovador do Natal. Esse tema tão belo, tão interessante, tão oportuno, já que estamos aí às prévias do Natal, já estamos no mês do Natal. A gente sabe que o nascimento do Cristo são todos os dias, mas como se projetou essa data, a gente tem mais o que comemorar, sabendo que todo dia, a partir do momento que a gente renasce nas nossas renovações, nas nossas transformações, nós estamos pedindo que o Natal de Jesus Cristo renasça em nossas vidas, porque Natal é isso, é renascimento, renascimento de nós próprios para a vida nova, para a vida transformada. E sendo assim, nós vamos todos comungar com essa doutrina maravilhosa de Jesus, comungar com essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, para que possamos ter um bom aprendizado e, sobretudo, fortalecer o nosso bom ânimo, o nosso desejo de continuarmos nessa caminhada em busca do bem, em busca da nossa felicidade, porque é para isso que nós estamos aqui, para encontrar a nossa felicidade. E lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós contaremos com a presença da nossa irmã Sueli Bercalzi, que vai continuar com o tema Evangelho e Transição, segunda parte. Ela já iniciou e no próximo domingo, que é o segundo domingo, ela continuará com esse tema para todos nós. E neste instante, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Antes, porém, o nosso irmão Marcos, ele costuma fazer esse lembrete da necessidade de todos nós continuarmos usando máscaras, porque ainda não é o momento da gente se desfazer, da gente desprezar, Tivemos um período bom, mas já estamos vivendo um período mais crítico da doença. Então é importante que todos compareçam ao ambiente, à nossa religião, ao nosso setor religioso, usando máscaras. E nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, vamos pedir a Deus, ao Cristo, que Ele nos dê daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos para crescermos e sermos melhores. Deus, Pai de amor e de verdade, nesse momento aqui nos encontramos reunidos com teus mensageiros de amor e de luz,
e com teu Filho amado, o nosso Divino Mestre Jesus, suplicando a tua bênção, a tua proteção, o teu amparo, para cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Envolve os nossos corações nas energias salutares de amor, de misericórdia e de esperança, para que nós tenhamos bom ânimo, tenhamos atitude para continuarmos nessa caminhada em busca de Deus através de vós. Envolve todos que aqui se encontram em busca de melhorar, de sanar as suas angústias da alma e do corpo físico. Fortalece o bom ânimo de cada um de nós. Fortalece o desejo de cada um de nós, para que possamos ser cada dia aquela semente que foi atirada na boa terra e que vai germinar, crescer e dar frutos. Que a tua luz, que a tua bênção, que o teu amor continue reinando e iluminando as nossas mentes e os nossos corações, hoje e por toda a eternidade. E neste momento, nós convidamos o nosso irmão Jailson para proferir a sua palestra, a sua exposição, a respeito do poder renovador do Natal. Seja bem-vindo. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Saudamos a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. O tema dessa tarde, a gente não vai trazer detalhes, mas a gente vai buscar então compreender por que esta data, 25 de dezembro, foi então determinada como o nascimento de Cristo. Há, dentro do meio religioso, alguns embates com relação a isso. Para uns, a questão de que o Natal é originário de uma festa pagã, de que 25 de dezembro não é a data de nascimento de Jesus. As afirmativas estão corretas. De fato, o Natal ele é originário de festa pagã, as festas romanas. E 25 de dezembro também é uma data em que Cristo não nasceu. Segundo pesquisadores, Cristo deve ter nascido na Páscoa, porque dezembro é o período de inverno no hemisfério norte e provavelmente Cristo não deveria ter nascido neste mês. Nós temos as nossas certidões de nascimento. Se forem pesquisar, vão saber onde nós nascemos, qual foi o dia, qual foi a data, qual foi a hora, quem foram os profissionais de saúde que estiveram ali. Mas, naquela época, uma jovem de 14 anos, como Maria, José, bem mais velho do que ela, então você não tem dados, nem informações nenhuma em que possa dizer, ó, Cristo nasceu em tal data. Mas o fato aqui
na época em que se determinou isso, o cristianismo, ou os cristãos, não havia cristianismo, eram os cristãos, já se haviam em grande número. E o que predominava ainda em Roma era o culto aos diversos deuses. E nessa época, era uma época de grandes festividades que eles faziam em prol do Deus Sol, porque esse é um período no hemisfério norte em que você tem os dias bem mais curtos, as noites são mais longas. Para nós que estamos aqui no hemisfério sul, né, os dias se tornarão mais longos. Haverá cidades em nosso país, por exemplo, que 7 horas da noite o sol ainda estará. Então, no hemisfério norte, você tem extremamente curtos, noites mais longas. E era uma data em que eles realizavam muitas festividades. Trocavam presentes, trocavam iguarias. Então, havia uma festa realmente tomando conta naquela época. E em virtude do crescimento dos cristãos, e Roma já estava totalmente tomada pela Boa Nova, então é que Constantino resolve, então, junto com a igreja, determinar que 25 de dezembro seja uma data escolhida para o nascimento de Cristo. Mas a relação dessa data, ela tem exatamente a ver com a relação que havia entre as pessoas. Contesta-se, como eu disse, que a sua origem é de festa pagã. Isso aí a gente não pode negar. Mas o que a gente precisa analisar, e aí diz muito bem Paulo, de que, né, a letra mata, porque olha-se apenas a superficialidade do que está escrito, não se procura ir além. Evidentemente que a gente vai encontrar o propósito disso nos dias atuais. Embora muitos se neguem a comemorar, todos nem uma árvorezinha de Natal coloquem em suas casas, porque alguns dizem, não, mas a Bíblia não diz que eu tenho que comemorar o Natal. E outros dizem, a Bíblia também não diz que eu não devo comemorar. E ficam esses embates, né? E não vem exatamente a proposta dessa data, que era a relação do quê? Da fraternidade que haviam entre as pessoas naquela data, em que as pessoas comemoravam de forma fraterna. Tem os excessos, como hoje tem, porque tem muita gente que faz aquela ceia de Natal, começa a se empanturrar de álcool, daqui a pouco está tudo embriagado. E o propósito do Natal não é esse. Então, o propósito é exatamente o que as pessoas fazem, troca de presentes, né? A união da família, a reunião de família para fazer aquela ceia. Então, naquela época, as pessoas se reuniam, trocavam presentes, trocavam iguarias, havia uma festividade, havia uma fraternidade. Então, em razão disso, o que se entendeu, ora, qual é a proposta do Evangelho de Cristo? A fraternidade e a união entre as pessoas. Então não poderia haver uma data melhor para a gente exaltar a Cristo do que essa data em que as pessoas naquele momento estão se confraternizando. Aí a gente começa então a entender o porquê. A gente tira os costumes romanos e a gente começa então a entender o porquê desta data. Ora, Paulo, por exemplo, quando ele esteve, se eu não me engano, no Egito, e que haviam diversas estátuas de diversos deuses, e tinha lá um Deus desconhecido. Então, eles entendiam que havia um outro Deus.
E o que foi que Paulo fez? Este Deus desconhecido é o Deus que ele pregava. Para que as pessoas conhecessem esse Deus, que ele não estava lá dentro desconhecido. Então, o que Paulo fez, se utilizou exatamente desta hipótese, desta falta de conhecimento, e pregou a boa nova, dizendo: ó, este é o Deus, mas quais vocês dizem que é um Deus desconhecido. Então, é isso que a gente tem que compreender e entender. De que em tudo há um propósito. E o propósito é exatamente que nesse período haja maior fraternidade, haja maior comunhão entre as pessoas, que as pessoas comecem exatamente a fazer aquilo que a nossa querida irmã falou, comecem a refletir sobre si. O que eu realizei durante todo esse ano? O ano está se aproximando, então é um momento de eu me reconciliar com aquele familiar que eu passei o tempo todinho não querendo conversar com ele, com aquele colega de trabalho, com aquele... É um momento de reflexão, porque é esta a proposta do Natal, a reconciliação, a fraternidade entre as criaturas, para comungar exatamente com a proposta de Jesus, de amar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de se utilizarem de sentimentos fraternos. E é o que nós vemos exatamente nesse período. As pessoas começam a se tornar mais fraternas, mais cordiais. A gente vê as famílias se reunindo, fazendo a sua ceia. Então, aí a gente entende o porquê. Entende o porquê. A origem é uma origem pagã, de festa pagã? É. Mas olha o propósito, olha a razão de ser desta data. Ela não tem a ver com a proposta de Cristo? Tem. Aí muitos dizem: não, mas porque tem o Natal, tem o Papai Noel. Bom, são coisas do mundo. Eu não vou me atrelar às coisas do mundo, eu vou me atrelar à proposta do Natal. Então eu preciso me fixar nisso. E a sua proposta é uma proposta de renovação para mim, de começar a me reconciliar comigo mesmo, para que eu possa me reconciliar com os demais. Ah, não, porque tem o Papai Noel. O marketing está aí para isso, para despertar nas pessoas o interesse de consumir, de comprar, de gastar seu dinheiro. Vamos desatrelar esses personagens. A árvore é milenar, não é de hoje que se coloca a árvore. Então, a origem do Papai Noel e São Nicolau, se eu não me engano, que na época de Natal colocava moedas na janela das pessoas que eram pobres. Então tudo tem uma origem, tem um porquê. Então a gente tem que ir lá buscar entender o porquê disso. Aí então as empresas, os marqueteiros, vamos construir um personagem para isso, para cativar as pessoas a virem consumir. Então, cada centro de compra com as suas árvores cada vez mais belas, mais chamativas, com os seus Papai Noéis, com as suas rendas e etc. Admitamos, é bonito você ver tudo decorado, tudo bonitinho, ótimo, atrativo para as pessoas, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, ótimo. Mas não significa dizer que eu vou me prender a essas coisas materiais e me esquecer da essência, do propósito, que é esse propósito que cada um de nós deverá ter na sua vida, no dia a dia, um propósito de renovação.
E aí ela frisou, nossa querida irmã Marina frisou muito bem, é a cada dia que eu devo permitir, né, que Cristo nasce em mim. Não é apenas agora. Dezembro, 25 de dezembro, não reconcilio com minha família, passo o ano todo brigando, reclamando, xingando, aí não, vamos se reunir, vamos fazer aquela ceia. Pronto. Chega o final de ano, está todo mundo junto. Começou o ano, a gente já começa a brigar de novo. Aí quando chega na Páscoa, a mesma coisa. Então, não entendemos o propósito, não compartilhamos o propósito de Cristo de renovação. A doutrina espírita, ela sempre toca na mesma tecla, que é a mesma que Cristo falou, a da nossa reforma, a reforma íntima. Não é o reformar o outro, mas eu trabalhar em me reformar. Aí nós vamos entender, olha como a gente vai começar então a navegar dentro do propósito das festividades naçalinas, é na hora em que eu tenho que dar o braço a torcer. Porque eu não simpatizo com fulano, e fulano chega lá, um presentinho de Natal para mim, mas eu não simpatizo com ele agora. Mas o Natal é de conciliação, fraternidade, comunhão entre todas as criaturas. Então, se eu coloco resistência a isso, como é que eu vou vivenciar o Natal? Se eu coloco objeções à reconciliação, à fraternidade, ao respeito, ao amor e ao carinho que o outro tem por mim. Então a mensagem é uma mensagem muito profunda para todos nós. Não se trata de devo ou não devo comemorar o Natal. Devo aceitar 25 de dezembro ou não? Não se trata disso, não se trata de querer ou não, de aceitar ou não, mas de buscar entender o propósito. Porque nos fixamos na construção humana, mas olha, Deus se utiliza de cada um de nós para que os seus propósitos sejam atingidos. Aí nós vamos entender, olha, se não fosse nessa data em que havia todo aquele clima de fraternidade entre todos, fosse uma data qualquer que não tivesse absolutamente nada, nada disso aconteceria. Hoje é aniversário de Jesus, acabou. Não haveria esse clima de união, de concórdia, de sentarem à mesa, de compartilharem. Como em Roma antiga, cada um trazia os seus quitutes e lá faziam, todos se deliciavam. Reúne a família, um traz um pratinho de alguma coisa, outro traz de outro, outro traz de outro, e assim pronto, junta-se à mesa e todos nós compartilhamos. Então, o propósito de reunião entre todos. Aí eu retorno a falar, Deus se utiliza de seus filhos, criaturas errantes, para que no porvir, seu propósito comece a ser compreendido e entendido pelas criaturas. Quanto tempo nós levamos para compreender o propósito da mensagem de Cristo? Quando ele veio, ninguém entendeu, ninguém compreendeu. Todos procuraram usufruir do que ele tinha para dar. Curar os seus males físicos, curar os seus males espirituais. Porque ele era diferente de todos, mas na hora de dar o testemunho, ninguém teve coragem de dar esse testemunho.
E ele seguiu a sua jornada só. São mais de 2.000 anos, compreendemos o seu propósito, praticamos o seu propósito em nossas vidas. Esta é a grande questão que toda criatura tem que refletir. Somos perfeitos? Não, não somos perfeitos, mas isso não é argumento para a gente continuar errando. Eu sou uma criatura imperfeita. Mas Deus não te fez imperfeito. As imperfeições foi você que foi trabalhando em si. Então é hora de você mudar de contexto, trabalhar-se para se tornar uma criatura perfeita. É um trabalho que todos têm que exercer por si. Não é Deus que vai realizar isso. Somos todos nós. Aí nós compreendemos plenamente a mensagem de Cristo, de perdoar e de amar. Porque sem a prática desses verbos, perdoar e amar, não conseguiremos nos forjar, nos transformar, nos redimir. E esse período natalino, o que é que a gente faz? Procura as nossas reconciliações. É esse passo que nós devemos realizar todos os dias. Não é apenas no período natalino, não é apenas no período que nós vamos celebrar o nascimento de Cristo, mas nós devemos celebrar o seu nascimento todos os dias. A data é uma data simbólica. Precisamos saber quando é que Cristo nasceu. Então precisou-se de uma data. E aí eu digo, como Deus sabe tudo o que faz, nós não sabemos o que dizemos. Então, neste momento em que a humanidade, praticamente o mundo girava em Roma, nessa época, um grande império, em que havia grande celebração, grande comunhão, em que as criaturas estavam se confraternizando, vivendo um clima de fraternidade. Então, vamos semear a fraternidade a partir de agora. Não vamos olhar os excessos, mas vamos olhar o que? A boa convivência nesse momento de cada... não, mas estão comemorando a Deus só. Não interessa, minha gente. Deus não está preocupado com isso, nem Jesus, não. Ele está preocupado com que a sua semente de amor e de perdão, ela comece a frutificar em cada criatura. Não está preocupado com os meus pensamentos. Não, eu não quero comemorar porque é uma festa para não. Esse é problema seu, gente. Mas esse é o propósito que eu uso para que as criaturas se confraternizem. Vocês estão no mundo de provas e de expiações. Em tudo, sua origem nascerá exatamente de criaturas equivocadas e erradas. Mas com o passar do tempo, com os milênios, tudo irá se transformando a partir de um momento em que você considerou errado. Não, porque uma festa pagã. Daqui a alguns milênios vão compreender o porquê do nascimento de Cristo neste momento, nesta data, que nós não levamos em consideração. A gente vê a origem, não vê o propósito. E por não visualizar o propósito é que a gente condena, é que a gente atira pedra, é que a gente crucifica, é que a gente maltrata, é que a gente renega, marginaliza. Assim aconteceu com Paulo. Não entendia o propósito da mensagem de Cristo.
Mas Paulo não entendia da lei. Pleno estudioso do Alcorão, sabia tudo, de A a Z. Mas como eu disse, Paulo afirmou, ele mesmo afirmou posteriormente que a letra mata. Porque eu vou ao pé da letra. Mas está escrito aqui, vê o que está por trás da palavra, vê a profundidade da mensagem. Então, quando eu me fixo apenas na palavra, não procuro refletir, raciocinar, ver além, eu me limito ao quê? Ao meu entendimento. É só isso aqui, nada mais. Eu trouxe esse livro aqui, que é o Evangelho de Lucas, que é o comentário por Emmanuel, e ele, uma mensagem, antologia mediúnica da Federação, da editora da Federação Espírita Brasileira, o capítulo 2, que tem como tema uma mensagem, e está lá como base Lucas capítulo 2, versículo 14, que diz: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade com os homens. Emmanuel nos traz como reflexão. O cântico das religiões angélicas na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao mestre da ciência. O louvor celeste sintetiza em 3 anunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneos uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste que surge na manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes, exércitos e armadilhas. Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo esposalícios de Canaã. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo, não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos prestadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu
o cego esquecido, entretanto, não ouvida Zaqueu, o rico ainda dá. Estima a pobreza dos amigos, contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo, na manjedoura, representa o Pai na terra. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Natal, glória a Deus. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Vejam que a mensagem de Emmanuel para todos nós, ele nos faz recordar que outrora a busca da imposição da lei de Deus, ressalte que a lei de Deus é a lei de amor, era a base de morte, era a base de imposição, era a base do sangue derramado. O que foi que aconteceu com as cruzadas? Porque equivocadamente não entenderam a mensagem do Divino Mestre. Porque Cristo ele veio simples, absolutamente simples. Toda a sua jornada de simplicidade, de amor, de fraternidade, benevolência, caridade, indulgência e perdão para com todos. Com todos. Todos que o procuravam, ele o atendia. Não perguntava quem era. A todos atendia. Então, o propósito da mensagem de Cristo para todos nós é exatamente isso. É nos despojarmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa rejeição, da nossa marginalização, tantos sentimentos que nós trazemos que são tão danosos para nós, que nos afastam cada vez mais do nosso Pai e do nosso Criador. Que não nos concede forças nem capacidade para vivenciar o Natal. Porque é este momento que tem o poder, a força renovadora nas criaturas. Porque é a celebração daquele que veio e que continua aqui presente, neste orbe, atendendo a todos nós, corações aflitos, espíritos que somos perdidos no caminho, mergulhados em nossas próprias trevas, em nossas própria escuridão, em nossa própria violência, e que Ele veio com a sua simplicidade e com o seu amor a operar, porque Ele afirmou que nenhum de nós ficará perdido no caminho. Ele resgatará um outro. E prometeu que estará conosco todos os dias, até a nossa transformação em espíritos de luz. Porque daí adiante começaremos uma nova jornada.
Mas até lá, até compreendermos a essência da sua mensagem, Ele estará conosco. Na presença do familiar, que exige de nós uma maior atenção, um maior carinho, de um colega de trabalho, de um vizinho, de um irmão de propósito religioso, de um irmão de outra religião, aí está Cristo presente, para que nós possamos dar testemunho de que nós verdadeiramente estamos vivenciando o Natal em nossa vida. É assim que Ele se faz presente. Bem como nas noites e nas horas de angústia, de dor e de sofrimento, Ele está lá, como um delitivo, como um bálsamo, como um suavizante para nossas dores, angústia e sofrimento. O que nós precisamos? Vivenciar o seu Evangelho. Acreditar no seu propósito divino em nossa vida. Acreditar que o Natal não é simplesmente uma mensagem aleatória, que já dia 26 volta tudo ao normal. Não. O Natal é para ser vivenciado um dia após o outro, porque o Natal representa a sua mensagem de fraternidade, de união, de concórdia, de amor entre as criaturas. Esse é o poder renovador de transformação. E todos nós precisamos nos transformar, um dia após o outro. A cada desafio, a cada dia, um desafio para a nossa reforma, para a nossa transformação, para a nossa renovação. É desta forma. Ainda no comentário de Emmanuel, o Evangelho de Lucas, essa mensagem está no livro Fonte de Luz, capítulo 21, com o tema no Natal. Lucas capítulo 2, versículos 29 a 30, que diz: Agora, soberano, despedes em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Emmanuel nos faz então o seguinte comentário: é inútil que se apresente Jesus como filósofo do mundo. O mestre não era um simples reformador, nem a sua vida constitui um fato que só alcançaria significação depois de seus feitos inesquecíveis, culminantes na cruz. Jesus era o esperado. Pela sua vinda, numerosas gerações choraram e sofreram. A chegada do Mestre foi a bênção. Os que desejavam caminhar para Deus alcançavam a porta. O Velho Testamento está cheio de esperanças no Messias. O Evangelho de Lucas refere-se a um homem chamado Simeão, que vivia esperando a consolação de Israel. Homem justo, inspirado pelas forças do céu, vendo a divina criança no templo, tomou-as nos braços, louvou ao Altíssimo e exclamou: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Havia surgido a consolação. Ninguém estaria deserdado. Deus repartia seu coração com os filhos da terra. É por isso que o Natal é a festa de lágrimas, de alegria. Esta é a mensagem de
Emmanuel para todos nós. Que nós façamos então da noite de Natal uma noite eterna em nossas vidas. Que as lágrimas sejam lágrimas de alegria. Que acreditemos firmemente de que no amanhã são novas oportunidades para sorrir. Que as lágrimas de hoje representam fecundar a nossa alma para que a semente do Evangelho e a semente do amor possam brotar dentro de cada um. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, a nossa jornada neste orbe tem um propósito edificante para todos nós. Este mês delicioso, o mês em que vamos encerrar este ano de 2022, em que é um mês natalino, é um mês em que comemoramos o nascimento do Redentor de nossas almas, aquele que veio para nos libertar do nosso cativeiro, aquele que veio trazer luz para as nossas vidas, paz para os nossos espíritos tão atribulados e tão sedentos de amor. Que louvemos, que glorifiquemos um dia após o outro nosso Senhor Jesus. Não importa se o dia foi de alegria ou de tristeza, de sorriso ou de lágrimas. Vivenciemos Cristo em nossa vida, porque Ele veio trazer para nós o testemunho de que só o amor, só o perdão vence tudo e a todos. Que renovemos os nossos ânimos, a nossa fé, a nossa confiança, o acreditar de que Ele é verdadeiramente o nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo, e que estará sempre conosco todos os dias até que nos transformemos verdadeiramente, porque só Ele é capaz de tudo, transformar a vida de todas as criaturas. Mas para isso somos nós que precisamos tomar a decisão. Que façamos como Bartimeu, que ignorou o barulho da multidão e gritou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E assim o façamos. Peçamos para que Ele não olhe os nossos defeitos,
a nossa violência, a nossa iniquidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas que o seu olhar seja sempre aquele olhar fraterno, aquele olhar de amor, aquele olhar que vê em cada um de nós os seus irmãos frágeis, necessitando muito do seu amor. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir outro mundo de imagens além daquilo que é em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência. A paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Meus irmãos, nós que agradecemos ao nosso irmão Jailson, não é, pela oportunidade de trazer os evangelhos e os ensinamentos de Jesus Cristo sobre a ótica da doutrina espírita, para que nós possamos nos renovar. Porque a proposta de Jesus é essa mesmo, não é? É de renovação, é de transformação. O Natal de Jesus Cristo é de renascimento, mais uma vez de renovação, de transformação. Renascer, deixar de ser esse homem velho para ser um homem renovado, o homem transformado, o homem celestial. É esse o objetivo, é essa a proposta universal, é esta a proposta divina para cada um de nós. E nós precisamos verdadeiramente converter o mais breve possível, porque sabemos que a doutrina espírita nos fala da pluralidade das existências, das sucessivas existências, mas nós não podemos nos acomodar a essas sucessivas existências para fazer o que nós já deveríamos ter feito. Ter caminhado para frente, ter progredido, ter dado passos a mais em direção ao Pai Celestial, tendo Jesus Cristo como modelo e guia de todos nós. Então, como o nosso irmão Jailson falou, fica aqui para todos nós a reflexão de que precisamos modelar o nosso espírito, modelar a nossa alma, para que a gente possamos vencer a nós próprios, porque vencendo a nós próprios, nós vencemos o mundo material. E seguindo para Jesus. Então, fica aqui, não é, o nosso pedido para todos nós, porque a proporção que a gente fala, a gente está falando primeiramente para nós próprios, para que a gente possa continuar nessa caminhada com Jesus até o fim.
Que Deus nos abençoe, que Jesus continue iluminando, abençoando as almas de cada um aqui presente, encarnados e desencarnados. E neste momento nós vamos convidar o nosso irmão Marcos, que vai então se preparar para a realização do passe espiritual, porque é um passe coletivo, é um passe espiritual, e logo em seguida a prece de encerramento. Então continuemos nessa vibração com Jesus, com seus mensageiros de amor e de luz, e convidamos então o nosso irmão Marcos. Meus irmãos, que a paz do Senhor continue com todos e continuemos nós nessa mesma vibração, no sentido de que possamos realizar, neste final de trabalho, o nosso passo. Sempre nós avisamos as pessoas, porque a cada domingo as imagens se multiplicam, são diferentes, mas não estamos realizando o passe no seu modo tradicional, o passe individual. Então, a nossa alternativa é o passe coletivo, passe espiritual, passe misto, passe entregado coletivamente, que, ora, é administrado por nós, a parte magnética, pelos nós passistas da casa, e espíritos que nos assistem e nos ajudam na realização do mesmo. Meus amigos, tudo isso se resume principalmente à necessidade de nós trazemos em nossa individualidade a cada trabalho, a cada momento. Isto porque quantas vezes nós nos apresentamos aqui enfermos. A enfermidade tem um sentido bem coletivo. Pode-se estar enfermo fisicamente, com uma dor no corpo, uma dor de cabeça, um mal-estar, um mau condicionamento físico. Pode-se estar enfermo emocionalmente, estar triste, estar abatido, às vezes não há nenhum motivo aparente, mas você não está bem, emocionalmente você está abaixo. Pode-se estar enfermo espiritualmente, quando você não está conseguindo sequer se realizar, você muitas vezes se despreza, você está impressionado, você está se sentindo pressionado por alguma coisa, você está se sentindo sem possibilidades de realizar grandes coisas no âmbito espiritual. Você está para baixo espiritualmente falando. De repente você pode estar vivendo um processo obsessivo e outras tantas coisas mais. Então, o que nós propomos a vocês é que durante o passe, vocês simplesmente procurem silenciar intimamente, procurem se colocar disponíveis. O que é se colocar disponível? Está pronto. À vontade, a necessidade de água. Não há necessidade de nenhum de vocês fazer força na hora do passe, confirmar o pensamento para curar uma dor no seu braço, para se aliviar de alguma coisa. Não. Atendemos que as palavras do Cristo, quando ele nos diz: o Pai sabe do que vós necessitais, visto que antes mesmo que vos peçais, ele já vos concede. Então Deus sabe a necessidade de cada um de nós que vivemos. Só nos coloquemos disponíveis, não ocupemos as nossas vias de comunicação, estejamos prontos para receber magneticamente, fluidicamente. Pai, se vocês desejarem, fechem seus olhos, procurem relaxar, não exerçam uma atitude de tensão muscular, física, muscular, que seja. Sobretudo se coloque disponível para que você possa receber essa intervenção. Então, eu vou pedir a minha irmã para apagar a luz. Divino Mestre Jesus, nesse instante nós estamos chegando ao término desse trabalho, que nos envolveu em toda a divulgação dos teus evangelhos, versando sobre o momento presente,
que é estimulado pela passagem do seu aniversário, ou melhor dizendo, pela proximidade daquela data que é considerada como seu aniversário, o dia de Natal. E, Senhor, viemos a esta casa trazendo necessidades, a necessidade do aprendizado, a necessidade de mudança de nosso pensamento, da nossa forma de ser, de agir, de rever as nossas atitudes, fazer a nossa vida diferente. Mas também, Senhor, trazemos os nossos corpos feridos, magoados, machucados, enfermos. Trazemos em nós as enfermidades que são concernentes à nossa existência, por motivo que nós conhecemos. Trazemos, Senhor, o nosso íntimo magoado, ferido, atônito. Emocionalmente nós não estivemos bem, por motivos diversos, por motivos familiares, profissionais, por motivos íntimos. Espiritualmente trazemos a nossa alma abatida, cansada, fatigada, sobrecarregada. Rogamos, Senhor Jesus, que nos alivie a todos nós que aqui nos encontramos. Abençoa, Senhor, a toda a humanidade que se esfacela diante das pandemias, diante das dores, diante das guerras, da fome, da injustiça e de tantas coisas. Ser para todos eles, todos nós, Senhor, um alento de esperança. Ser para nós, Senhor, aquele que converge os nossos pensamentos, os nossos roubos de misericórdia e ânsias de paz. Derrama o vosso olhar sobre esse ambiente que estamos nesse instante, para o qual rogamos também a vossa intercessão e o vosso amparo. Alivia as nossas dores, Senhor Jesus. Alivia as nossas angústias íntimas. Revitaliza os nossos espíritos. Que possais, Senhor, fazer com que as dores se acalmem, as lágrimas sequem e todas as criaturas se sintam melhores, encarnados e desencarnados presentes ali nesse recinto. Mas, Senhor, há muitos de nós que traz, além das nossas próprias fraquezas e amarguras, trazemos também a sensação de alguém que deixamos para trás. Um irmão, um pai, um filho enfermo no ambiente do nosso lar. Um amigo cuja família se esfacela diante de dificuldades. Outros mais que se encontram hospitalizados. Levar até ele essas bênçãos, Senhor Jesus. E no canal dos nossos pensamentos, nós nos conduziremos até ali. Pois essas pessoas estão no nosso pensamento. Essas pessoas estão em nossa tela mental. E é para eles que nesse instante também rogamos a vossa bênção e o vosso amparo. Socorre, Senhor Jesus, e ilumina os seus caminhos, acalma as dores, acalma os ânimos e ajuda-nos a todos nesse instante de dificuldade, de sofrimento, de dores, de enfermidades. Nesse instante, Senhor Jesus, agradecidos por tudo quanto nos tem sido concedido, rogamos ainda que possam as águas que se encontram na mesa ao lado serem fluidificadas, para que aquele que dela venha fazer uso se sinta renovado, se sinta medicado, se sinta também ajudado sobre esse aspecto. Rogamos também que sejam socorridas as pessoas ou as famílias que têm o seu nome anotado no livro de preces, que possam os espíritos bons, espíritos amigos, espíritos trabalhadores do bem, visitarem essas almas, visitarem essas residências, buscarem o motivo de suas angústias, trazendo também benefício para todos.
e rogando as bênçãos do querido mentor desta casa, nosso irmão Paulino Câmara, as bênçãos dos nossos guias e protetores espirituais, as bênçãos de Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, sobretudo as bênçãos de Deus, nosso Pai, em que Jesus, nesse instante, devolvemos a palavra à nossa irmã dirigente, para que ela, retomando, possa dar as atividades por encerradas em tua paz. Consoante a rogativa do nosso irmão, agradecidos a todos pela participação, por estar conosco e pedindo ao Senhor Jesus que renove outras oportunidades para que possamos estar juntos e que Jesus Cristo abençoe, ilumine e acompanhe cada um aqui presente aos seus lares com segurança.